manhã, nós queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está chegando nos seus lares mais uma escola bíblica dominical, onde está sendo transmitido pela página da UMADEBAG, pelo Facebook. E também você pode também assistir através do YouTube, pelo canal da Assembleia de Deus de Baixo Guandu. E nós estamos aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde nós temos o nosso pastor presidente, pastor Jamir Olímpio Batista. E queremos dizer a você, hoje teremos a escola dominical com esse assunto importante, o despertamento renova o altar, a qual será ministrada pelo primeiro vice-presidente do nosso campo, pastor Jorge Luiz Inácio de Oliveira. E queremos também dizer a você, é uma escola interativa, você pode fazer a sua pergunta, a sua participação será muito importante para o desenvolvimento e o aprendizado dessa escola abençoada que nós temos todos os domingos aqui no nosso templo sede. Quero convidar você a orar comigo, pedindo a bênção de Deus para o seu lar, e temos certeza que Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, onde estaremos aprendendo mais da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha conceder grandemente a Tua bênção em nossos corações, e que na certeza que possamos aprender mais da Tua palavra. Pai querido, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Jorge. Nessa oportunidade, cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir sua atenção para um assunto que pretendemos apresentar nessa noite, tendo em vista a sua importância no campo da exortação, no campo da orientação. Hoje nós vamos estudar, o texto que nós vamos estudar aborda sobre o despertamento que conduz o homem ao altar. O despertamentos, né? O que é basicamente, aquilo que vem alcançar a proposta de Deus, No próprio texto áureo dessa lição, a síntese do que iremos estudar, nós vemos a seguinte colocação: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, essa proposta é uma proposta excelente, é uma proposta que traz segurança, reativa aos sonhos, pois ela diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vejamos como decorre a lição. Os judeus sentiam necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Quer dizer, o propósito que trazia no coração retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estava rodeado de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. O que esse texto traz de importante para nós, para o nosso ensino, para a nossa orientação? Eles tinham algo no coração: estar perante Deus,
estar perante o Senhor. E o que podia proporcionar-lhes? O que podia proporcionar-lhes estar na presença de Deus? O altar. O altar, portanto, se torna o meio através do qual eles iam alcançar o fim colimado. Que fim é esse? Que fim visado é esse? A presença de Deus. Então o altar tornou-se a porta através da qual eles acessavam ou poderiam acessar a presença de Deus. Agora nós observamos, dentro dessa linha de raciocínio, olha bem, dentro dessa linha de raciocínio, sendo a presença de Deus acessível através do altar, e esse objetivo, ou seja, de acessar a presença de Deus, precisava ser bem definido, precisava ser firme, porque o adversário tinha por objetivo também impedir que eles conseguissem esse fim, esse ideal. Então, é só observar, se fazer uma análise o que representa a ação do inimigo. O que representa a ação do inimigo? O inimigo visa exatamente te impedir de ter acesso à presença de Deus. O altar é o caminho, o texto diz que o altar é o caminho através do qual eles podiam acessar a presença de Deus. E eles tinham a intenção, esse era o desejo do coração da nação israelita, acessar a presença de Deus. Porém, era necessário estar determinados, era necessário estar decididos, lutar com toda a força para alcançar esse objetivo, porque qualquer atitude ao contrário disso ia importar numa derrota. E vemos, por exemplo, aqui dentro do texto, qual a benesse que o altar proporcionava? Ter comunhão com o Senhor, ouvir Deus por ali. Porque olha o que está escrito lá em Deuteronômio 29, 43. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Não existe lugar melhor do que poder ouvir de Deus os seus ensinamentos. O salmista dizia que ele se alegrava quando ia à casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele aprendia com o Senhor no seu santo templo. Então não há lugar melhor em qualquer situação do que na presença de Deus. E o altar proporciona isso aí. Para analisarmos, para concluir esse primeiro ponto, eu quero te chamar a atenção lá para o livro de Neemias. Neemias, quando ele estava construindo o altar, construindo os muros de Jerusalém, reconstruindo a cidade, nós vamos ver que o inimigo lá apareceu para de alguma forma armar emboscada para ele, para impedir que ele prosseguisse com esse fim. Lá no livro de Neemias, no capítulo 6, nós vamos ver que surge Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos inimigos. Quando você fala, vamos falar assim, o resto dos inimigos é a porta do inferno mesmo. É a porta do inferno. Tudo aquilo que se levanta, seja de forma bem clara ou seja dissimulada, para te fazer desistir, para te fazer derrotar, para te impedir de alcançar os objetivos que Deus traçou para você. Então olha só, Deus, o nosso Deus, desde a eternidade, como nós vamos ver nos próximos pontos, Ele estabeleceu uma meta para nós seguirmos. E essa meta é a meta da vitória, sem dúvida alguma. É a meta da vitória. Só que é necessário levar em consideração que
o adversário que vem, na maioria das vezes, presente na vida de seres humanos, vai sempre se levantar para te impedir de alcançar esse ideal. E esse exemplo aqui, nós vemos que Neemias foi determinado. Lá no livro de Neemias, no capítulo 6, no verso 3, ele diz, quando de forma dissimulada, Sambalate marcava um encontro com ele, queria ter uma conversa com ele, para peraí, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você tem, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha através dessa transmissão, você tem que ser bem definido nesse aspecto. Aquilo que Deus estabeleceu para você, você não pode abrir mão, você tem que ser firme, você tem que ser determinado. Sempre considerando uma coisa, Deus vai te dar vitória em todos os sentidos. Pode estar certo que a luta contra o inimigo não é sua sozinha. E uma coisa, pastor Jorge, que nos chama a atenção aqui nesta lição, que o povo lá estava cativado. Quando há de se falar em cativeiro, vamos imaginar numa situação de escravos, numa situação onde a pessoa vai ficar na posição dos excluídos, ficar na pior posição, que não é uma posição humana, é uma posição de desprezo, é uma posição de excluído, entendeu? E eles estavam saindo das cinzas para retornar ao propósito que Deus estabeleceu para eles. É importante, dentro dessa concepção, que Deus não estabeleceu no caminho do Senhor, não está a derrota do ser humano. A derrota do ser humano é uma consequência dos seus próprios pecados, dos seus próprios desencontros e desobediência. No ponto 2, como destaca-se nesse primeiro ponto, que o altar é a porta que se entrava para acessar a presença de Deus. Olha só, no Velho Testamento, o altar, portanto, era a porta em que se entrava para acessar a presença de Deus. Nós vimos que para acessar essa porta era necessário estar determinado, era necessário lutar, porque havia disposições em contrário, havia forças contrárias. E o acesso era alcançar um lugar onde se tinha comunhão com Deus, onde se tinha paz com Deus, onde se podia alcançar de todas as bênçãos que o Senhor colocava à disposição. E no ponto 2 nós vamos ver os despertamentos genuínos. Despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Ao se falar em despertamentos, a própria palavra despertamento já traz uma conotação de que alguém, para ser despertado, estava num estado de inação ou dormindo. Antes de ser despertado, alguém certamente estava dormindo, estava em um estado de inação, parado, estava com as suas atividades suspensas. Olha só o que o texto diz. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe,
forma danificado, você não tem condições de oferecer sacrifício a Deus sobre esse altar. Lembrando a você que nós somos o altar. Hoje nós somos o altar. Nós somos o altar do contínuo sacrifício. E é necessário, se esse altar estiver de alguma forma desmoronado, é necessário que você venha restaurá-lo. Aqui é exemplo de Elias. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento teve início a partir de um concerto do altar. E é interessante que isso aqui, ele acaba apontando para a cruz de Cristo. Ele estabelece uma relação com a cruz de Cristo, até porque toda essa história do Velho Testamento, ela mostra os desfechos do Novo Testamento. Porque a restauração desse altar, a restauração do altar vem em Cristo, do altar humano. Lá Elias restaurou um altar de pedra. Ele coloca 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Mas o altar humano é restaurado em Cristo. O altar humano é restaurado em Cristo através do novo nascimento. Na ponto B, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e a separou. Mandou purificar, abriu as portas, tirou do santuário toda a imundícia. Olha só, Elias repara o altar. O rei Ezequias promove uma purificação no templo. Ele tira fora toda a imundícia, purifica o altar de holocausto que havia sido substituído pelo reinado do seu rei antecessor, o rei Acás. E quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, um altar que já havia removido tudo aquilo que não estava de acordo com a lei, que não estava de acordo com a ordenança de Deus. E ali eles começam um novo cântico na casa de Deus. Um despertamento leva à separação do altar. Separação quer dizer a santificação, né? Esse despertamento nos permite analisar, esse despertamento, quando presente em nossas vidas, nos permite analisar as prioridades. Que prioridades são em nossas vidas? E uma delas, nesse caso, é a santificação. É a santificação. Interessante, eu quero destacar aqui, nesse ponto C, né? Os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases. Uma palavra, evangelista Antônio, me chamou a atenção aqui. Antigas bases, né? Hoje, existem muitas coisas, eu fico observando, eu fico analisando, eu sou muito de analisar as coisas, e fico observando as inovações, atualizações, muitas atualizações, entendeu? E a palavra de Deus, ela se atualiza. A palavra de Deus, eu não atualizo a ela. A palavra de Deus, ela é eficaz em todo tempo. A mesma palavra que se aplicava nos dias de Moisés, nos dias de Abraão, ela tem aplicação hoje, 100%. A palavra de Deus não precisa de emenda. A palavra de Deus não precisa de nenhuma fazer nenhum acréscimo para torná-la eficaz. Ela não caduca, vamos dizer assim, eu prefiro dizer assim, a palavra de Deus não está sujeita à prescrição, não está sujeito à decadência, correto? Olha só, quando os judeus voltaram do cativeiro, o que eles fizeram? Construíram um altar sobre as suas antigas bases. O que significa isso? Significa que o altar que estava até então sendo usado, já tinha sido modernizado. O grande problema da fé é a modernização. O grande problema da fé é a modernização. Porque a modernização entra a ação humana. Entra a ação humana, aí o que acontece? O homem fica querendo aperfeiçoar
aquilo que já é perfeito. Não tem como aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Quando você tenta aperfeiçoar alguma coisa que é perfeita, você acaba estragando. Já viu? Aquele ditado, isso aqui está bom, se melhorar, estraga. Correto? Isso aplica perfeitamente. Uma coisa está boa, quando ela está boa, não se deve mexer, deixa ela quieta. Uma coisa está funcionando, não mexe com ela não, porque vai acabar estragar, entendeu? Aquilo que é perfeito, não precisa mexer. Não tem como aperfeiçoar, aliás, esse é o conceito de perfeição. O que é perfeição? Perfeição é aquilo que não pode ser mais aperfeiçoado. Lá no Salmo 19, no verso 7, eu só quero ver o que eu anotei isso aqui. Fiz uma observação no Salmo 19, no verso 7. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no Salmo 19, no verso 7. Vamos ver. Do verso 7 até o verso 14. Ó. A lei do Senhor, veja bem, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu só quero, eu não vou ler todo o texto do versículo 7 até o versículo 14, mas só quero te deixar atenção para esse versículo. A lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. Então aquilo que Deus, as normas, as regras que Deus estabeleceu são perfeitas e não há necessidade de mudança. Fica claro, fica evidente que eles modernizaram, alteraram alguma coisa, porque senão não precisava de voltar às antigas bases. Concorda, evangelista Antônio? Concordo, pastor Jorge. E é uma realidade que nós temos presenciado nesses últimos dias, conforme o pastor nos antecedeu. Hoje o homem tem criado muitas invencionices, né? Muitas coisas. E o evangelho é coisa simples, né? Lembramos até da palavra dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E vejamos aqui, conforme o pastor nos antecedeu, quando eles voltaram ali para construir as suas antigas bases, né? Vou renovar os seus princípios, né? E o que chama atenção aqui, pastor Jorge, era também a aprovação do Senhor, né? Não era também edificado de qualquer maneira, né? Porque com certeza o melhor tem que ser oferecido para o Senhor. E aqui, pastor Jorge, conforme nós falamos, a escola dominical é uma escola interativa, e nós temos aqui a primeira participação do nosso irmão João Vitor. E ele faz uma pergunta dizendo: é possível que o inimigo levante pessoas dentro da própria igreja para atrapalhar a obra do Senhor? Perfeitamente é possível. É possível. Aliás, o maior exemplo disso aqui, quando nós falamos do inimigo levantar alguém dentro da casa de Deus, nós estamos falando de traição. Porque entre um grupo, uma igreja, subentende-se que todos estão unidos. Eu quero, irmão João Vitor, aqui destacar a diferença entre reunião e união. A palavra reunião é uma coisa, união é outra. União traz a ideia de homogeneidade, e reunião nem sempre existe homogeneidade. Pode haver ideias antagônicas em uma reunião, de tal maneira que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. O grande exemplo nós podemos ver são os debates, os pega para capar, os rasga que há lá no Congresso Nacional, por exemplo, né? Então ali nós vemos ideias antagônicas. Um determinado segmento político defende uma ideia, e determinado segmento político que é oposição defende outra. Então nós vemos ali uma verdadeira guerra. Quando nós falamos aqui no caso da igreja, de uma casa, havendo essa ideia, e pode haver o quê? Pode haver a verdadeira característica de uma traição. Aliás, um exemplo, o Senhor Jesus disse: eu vos escolhi os 12. Ali tinha 12 discípulos com Jesus, só que um era um demônio. Então, quer dizer, um se levantou contra todos, inclusive contra o seu mestre. Correto? Então, finalizando esse primeiro ponto, só para te lembrar daquilo da nossa colocação aqui, nesse momento, através dessa transmissão, foi, primeiro, deixar bem claro que o altar é uma porta através da qual se entrava para acessar a presença de Deus. E não há nada melhor no mundo
do que a presença de Deus. E te deixar claro que o adversário, o inimigo é sempre o mesmo. Nos tempos de Judas, o inimigo usou Judas. Nos tempos de Neemias e Esdras, lá estava Sambalate, lá estava Gesem, enfim, nós vamos lá quando Israel atravessa o Mar Vermelho, lá estava quem? Amaleque. Então, para todo canto, o inimigo vai se levantar para tentar te impedir de alcançar aquele objetivo que Deus estabeleceu para você, uma luta firme que Deus te dá a vitória. Os despertamentos quer dizer avivamento, despertamento, que os verdadeiros, autênticos despertamentos, porque vamos ver nos pontos seguintes, que tem despertamentos que têm aparência de verdadeiros, mas não são. Então, os verdadeiros despertamentos aqui são aqueles que começaram desta forma, com uma restauração do altar, com a renovação, o recomeço, né, voltando às bases antigas, aquilo que Deus estabeleceu. Enfim, aplicando esses princípios, eles alcançaram na época, naquele momento, alcançaram aquilo que Deus havia proposto para eles. No segundo ponto, nós vamos ter aqui Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Olha só, o que o adversário, como já enfocamos no primeiro ponto, é necessário a pessoa estar definido, é necessário o crente, vamos dizer assim, ser definido, estar determinado para alcançar esse fim visado, para alcançar essa meta, porque o adversário vai se colocar na frente para impedir. Eu sempre falo, no caminho da fonte, lá está a fonte, está uma certa distância, mas se trilhar até a fonte, fica atento que no meio do caminho pode ter um surucucu atravessado, pode ter um jararacuçu atravessado. Então tem mais, Deus vai te dar o quê? Vai te dar uma foice, Deus vai te dar uma enxada, Deus vai te dar alguma coisa que você vai cortar a cabeça dessa cobra. E ela não vai te impedir de chegar até a fonte. A serpente sempre vai estar atravessando no caminho. E essa ideia da serpente foi lá do início. Ela sempre vai querer atravessar no caminho para te impedir de alcançar o alvo. Mas esteja certo que Deus vai te dar a vitória. Pois bem, e todas essas circunstâncias, né, todas essas realidades mostradas lá no altar veterotestamentário, elas são figuras, elas são tipo, aqui está a tipologia de uma realidade, são retratos de uma realidade futurística e daquilo que já aconteceu a partir do Calvário. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Ou seja, evangelista Antônio, o altar do Velho Testamento era o tipo, e o Gólgota é o antítipo. Entendeu? O Gólgota é o antítipo. Paulo escreveu à igreja de Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Escreveu ainda: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha proeminência. Para vós que credes, é preciosa a pedra precial de esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Então quer dizer, o altar apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que era anunciado através do altar. Se o altar era o acesso para a presença de Deus, o que Jesus fala desse mesmo no Novo Testamento?
eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Correto? Né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por essa porta, salvar-se-á. Ou seja, se você entrar por essa porta chamada Cristo, chamada Evangelho, você vai encontrar inexoravelmente a presença de Deus. Se você entrar por essa porta, você vai encontrar, sem dúvida alguma, a paz. Você vai encontrar não a paz que o mundo diz que tem e oferece, mas uma paz verdadeira e duradoura. Você vai encontrar paz, você vai encontrar esperança, você vai encontrar verdadeiramente a segurança que a sua vida precisa, que a sua alma sempre almejou, correto? O que o mundo não pode oferecer. Então, se através do altar tinha acesso à presença de Deus, Cristo é o acesso à presença do Eterno. Tanto é verdade que um sinal exterior, visível a todo mundo, não somente a um profeta, aquele que tivesse uma capacidade de visão especial, extraordinária, não, o mundo viu. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Isso é uma prova de que ele é a porta que nos dá acesso ao altar. Agora, da forma que já foi apresentado aqui, é necessário também destacar, evangelista Antônio, que para acessarmos essa porta, que é Cristo, é necessário restaurarmos esse altar. Restaurarmos esse altar que foi contaminado pelo pecado. Quer dizer, a exemplo dos reis do Antigo Testamento, como foi citado aqui, no ponto anterior, o rei Ezequias, é necessário remover toda a imundícia. É necessário remover aquilo que compromete, remover as cinzas, remover aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e restabelecer o altar, para que possamos, evidentemente, ter acesso à presença de Deus. Isso aí, pastor Jorge. E esse segundo tópico aqui nos chama a atenção que o ponto central de cada cristão, o objetivo dele é centralizar em Cristo. Cristo tem que ser tudo na vida dele, não é isso, né? Lembrando que ele é autor e consumador da nossa fé. E também lembrando aqui que ele foi o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Então eu e você, se hoje nós temos esse privilégio de adorar, de glorificar o nome do Senhor, de alimentar na sua palavra, é o objetivo cristão, centralizar. O ponto central na nossa vida cristã é Jesus Cristo. E nós temos também aqui mais uma participação, pastor Jorge. Não é uma pergunta, mas é uma participação do nosso irmão Joel Pereira. Ele falando aqui que sempre devemos buscar a perfeição. É isso aí. Conheçais e prossigais conhecendo ao Senhor. Isso significa que nós, enquanto estivermos nessa vida, jamais alcançaremos a perfeição. A Bíblia diz que nós só seremos perfeitos, só seremos aperfeiçoados completamente o dia que aquilo que é perfeito vier. Quer dizer, o dia que deixarmos esse corpo e estivermos definitivamente na presença de Deus, alcançaremos então a perfeição. Enquanto isso, certamente nós precisamos estar sempre buscando, sempre nos colocando na presença de Deus, nos lapidando. E prosseguindo aqui, dentro da ideia apresentada desse segundo ponto, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, é interessante destacar como esse projeto de salvação, como esse projeto de restauração, né? Esse projeto de resgate estava presente no coração de Deus desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Isso me chama muito a atenção, esse projeto de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 23.
o Senhor Jesus repreende a Pedro, e naquele instante ele faz questão de destacar que a morte que Jesus ia enfrentar era obra de Deus. E inclusive naquele momento ele disse, até quanto Satanás não entende as coisas de Deus, entendeu? Não entende as coisas de Deus, repreendeu, porque o Senhor Jesus, como aquele que vê todas as coisas, ele percebeu que aquilo era uma intervenção de quem? Da antiga serpente, dissimulada de uma ideia de que era para proteger a Cristo, entendeu? Dissimulada. E Jesus repreende a Pedro naquele instante, e destacando aqui que o que ia acontecer era projeto de Deus. Interessante, só para complementar essa ideia da antiguidade, Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no capítulo 3, no verso 6 ao verso 9, na verdade, o que Paulo apresenta no capítulo 3, do versículo 6 ao verso 9, é uma referência ao que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 48, 19, quando Jacó vai abençoar os seus filhos netos, porque quando José apresenta a Jacó seus 2 filhos, Jacó disse assim, esses aqui agora são meus. Jacó, quando é apresentado Manassés e Efraim para Jacó, ele disse, esses são os meus, agora serão meus filhos, como ele tinha os primogênitos dele, da mesma forma dos primogênitos que ele tinha, aqueles seriam estariam na mesma situação. Quer dizer, outros filhos que José tivesse dali para frente seria dele. Manassés e Efraim, portanto, seriam de Jacó, como filhos de Jacó. E naquele momento, quando ele vai dar a bênção final, uma coisa me chama a atenção no versículo 19, quando ele vai abençoar a Efraim, ele disse que Efraim seria a plenitude dos gentios, porque a palavra Agoim, né? Agoim está lá como gentios, os povos, nações. Então, quando nós falamos em plenitude dos gentios, é uma ênfase direta à igreja de Cristo, que é formada por, hoje a igreja de Cristo formada por judeus e gentios convertidos. Gentios convertidos. A ideia de gentios eram povos excluídos. Mas nós vamos ver, dentro dessa concepção apresentada por Paulo, que esses gentios estavam no projeto de Deus, estavam também no projeto de Deus. O Filho de Deus entregou a si mesmo em ofertas e sacrifício, e levou nossos pecados sobre o madeiro, e padeceu para levar-nos a Deus. Quer dizer, o objetivo central de Cristo, ao encarar o sofrimento da cruz, é para nos conduzir a Deus. E o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Cristo ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Quer dizer, dentro da ideia apresentada nesse texto, Cristo é a solução apresentada por Deus para a restauração da nossa vida, para nos permitir nos reaproximar de Deus, para nós resgatarmos tudo aquilo que nós perdemos com a atitude do primeiro homem e da primeira mulher, após eles não se vigiar a ordem divina. Então é só notar esse detalhe, quer dizer, Deus aqui, Ele nos dá em Cristo a oportunidade de resgatarmos o tesouro perdido, O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de ser iluminado, suportastes grandes combates de aflição. Ele vem como uma luz, evangelista Antônio, para nos dar, fazer com que os nossos olhos venham se abrir e compreender a realidade daquilo
que nos é apresentada através de Cristo na cruz. E eu fico observando aqui também, pastor Jorge, nesse cenário, né, que Cristo, né, pelo grande amor de Deus, entregou o seu Filho sem reserva. Veja só, né? E naquele momento o Espírito Santo, né, foi o ajudador. Não foi fácil para o mestre, né? Exatamente. Naquele momento, quando foi entregue por nós para ser crucificado ali naquele momento ali no Calvário. Mas aí nós vemos ali que era a resposta. Era a vitória da igreja, era a minha vitória, a nossa vitória, escondida na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Quer dizer, o Espírito, pois Jesus mesmo falou: Pedro, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E olha só a conclusão, né? Mas eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, ele, como sendo um filho do Deus vivo, estava ali para uma finalidade toda especial: edificar a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, aquilo que Jacó fala: Efraim, você será uma multidão de nação. Você será uma multidão de nação. E a igreja formada por judeu, a igreja formada por grego, a igreja formada por romano, a igreja formada por norte-americano, por americanos, enfim, por europeu. Todos aqueles que entram por essa porta fazem parte desse corpo místico de Cristo. E o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Quer dizer, naquele momento, enquanto ele explicava, enquanto ele explanava a palavra para aqueles dois discípulos que seguiam no caminho de Emaús, o fato do coração deles arderem é que era o Espírito testificando aquilo que Jesus, já ressurreto, estava falando. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou sobre a cruz. Por isso, temos nele vitória. Pela fé em Cristo Jesus, podemos vencer as coisas. Interessante imaginarmos que o Espírito penetra as profundezas de Deus, levando-nos a conhecimentos extraordinários, né? A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados, e pelo Espírito somos despertados e levados ao arrependimento. Quer dizer, quando o Espírito do Senhor, né, vem nos iluminar, aí nós caímos na realidade. Esse é o momento que se cai na realidade. Eu costumo dizer, inclusive, quando o indivíduo vem pedir perdão a Deus, evangelista Antônio, quando ele vem pedir perdão a Deus, é um momento de muita tristeza. O momento de pedir perdão a Deus é um momento de muita tristeza. É um momento de muita tristeza, porque na hora que o indivíduo dobra o seu joelho, se volta para Deus para pedir perdão, ele deve lembrar de uma coisa nesse momento: ele está pedindo perdão porque antes de pedir esse perdão ele ofendeu a Deus. Então a tristeza é pensar
A tristeza é exatamente essa, é você cair, iluminar a sua consciência e você refletir que você ofendeu aquele que é o princípio e o fim, aquele que é tudo para você. Então, quando você ofendeu esse ser que significa tudo para você, isso traz uma tristeza muito grande, entendeu? Aí é a hora de pensar e refletir para não vir reincidir na mesma agressão, correto? Isso tudo está enquadrado, né, pastor Jorge? Reparar o altar, né? Porque para nós reparar o altar é constantemente na nossa vida espiritual. E quando o pastor estava nos antecedendo aqui, isso nos fez lembrar também, quando o grande amor de Deus revelado para nós, eu me lembrei, pastor Jorge, aquelas palavras que Jesus Cristo falou: graça te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. O que quer dizer isso? Se essa palavra não fosse revelada para nós, não teríamos entendimento. É como se fosse ler um jornal ou um livro e você focalizou aquela história. Mas quando se fala a respeito da palavra, é algo muito mais além, né? É algo que faz brotar dentro do nosso interior e saber que alguém morreu por nós e hoje nós estamos aqui adorando e glorificando o teu santo nome. É isso aí, sem dúvida. Nós que estávamos numa situação de excluídos, Deus nos deu a oportunidade de participar através da revelação da sua palavra. Esse terceiro ponto aqui traz uma coisa interessante. Nós vamos fechar nesse terceiro ponto. Ele traz um contraste. Ele faz um contraste dos despertamentos observados na atualidade com esta proposta apresentada pela lição. Essa proposta apresentada pela lição é o verdadeiro despertamento, é o padrão a ser seguido. Se não for seguido esse padrão apresentado por essa lição, qualquer outra inovação está fadada ao fracasso e a chegar a lugar nenhum. O grande problema, o grande desafio cristão é ficar atento a essas diretrizes para que ele não venha lutar em vão, Talvez a ideia aqui de lutar em vão se resuma numa palavra que é bem conhecida: nadar, evangelista Antônio, morrer na areia. Nadar e morrer na areia, correto? Então, é necessário estar bem orientado. Por isso que eu estou dizendo aqui, o despertamento de hoje com os despertamentos apresentados na lição, fazer um contraste. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição. E o autor diz: concordamos plenamente, eu também concordo. No tempo do apóstolo já havia movimentos. Nos tempos da igreja primitiva já havia movimentos. Que movimentos eram esses? Movimentos que tinham... O grande problema é a imitação. Existe o verdadeiro e existe a imitação, né? Existe a imitação. É aquela velha história: nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado, que nem tudo aquilo que brilha é ouro. Você pode estar enganado. Cuidado com as imitações. Cuidado com o falsificado. Existe o verdadeiro e existe o falsificado, né? Existe o falsificado. Aí se eu me lembro, né, de um pastor que ministrou aqui um dia, eu sempre falo isso para a mocidade, né? Quando ele fez o pastor Edivaldo Bandeira, que Deus o abençoe, um grande abraço para o pastor Edivaldo Bandeira, se ele estiver nos assistindo. Aí quando ele ministrou no tempo aqui, na época ainda do falecido pastor Ricardo, de saudosa memória, e ele ministrando, ele fez uma comparação no martelo, e ele falou de um martelo que a esposa dele comprou um martelo, e ele perguntou o que era aquilo, ela falou que era um martelo, ele falou assim, se aquilo prestava, ela falou que prestava, e ele perguntou, quanto isso custou? Ela falou, R$1,99, né? R$1,99. Aí, resultado, ele contou que a primeira martelada que ele deu, ele quebrou uma orelha. Na segunda martelada, ele quebrou outra orelha. Depois ele pegou e concluiu, né, que agora o martelo estava lá troncho e não servia para nada. Ele falou assim é esses crentes, R$1,99 do Paraguai, né? Correto? Então, quer dizer, nós não podemos ser um crente R$1,99, um crente falsificado, nós temos que ser verdadeiro, correto? E a lição aqui está chamando a atenção para essa realidade. Esses movimentos no dias apostólicos, olha só, alguma aparência de sabedoria
em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Epa, aí que está. Se o negócio objetiva, se o escopo é apenas satisfazer a carne, para o espírito nada aproveita, meu amigo. Então você está nadando na areia, andando para trás, correto? Ou, como se diz o ditado, como alguém que está perdido na selva, andando em círculo, e não vai chegar em lugar nenhum. Também em nossos dias, isso foi nos dias da igreja primitiva, em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológica, né? São avivalistas ou especialistas que sabem com suas técnicas dominar auditório e podem até fazer o público rir, faz o público chorar, faz jubilar e pular, bater palmas, etc, etc, etc. Sabem até imitar, olha só que absurdo, sabe até imitar o Espírito Santo, né? Parece que aquela língua sobrenatural que os discípulos falaram lá, quando eles estavam unidos no templo, unidos lá no cenáculo orando, parece que aquela língua é igual eu aprender a falar em chinês, eu aprender a falar em inglês, eu aprender a falar em hebraico, entendeu? Eu aprendo a falar a palavra shalom, por exemplo, em hebraico, também da mesma forma eu posso falar, imitar aquela língua. Então existe até quem ensina a falar em língua estranha, ensinando o povo a falar em língua. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem o menor respeito. Sem o menor respeito. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz suas reuniões. Shows, com apresentações de cantores evangélicos, né? Os verdadeiros shows evangélicos. Nesses shows, dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Aí o autor faz uma diferença. Epa! Cuidado. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Sem dúvida, pastor Jorge, é uma realidade. Você vê que no tempo da igreja primitiva, eles enfrentaram esse tipo de movimento, né? E quero dizer que esses movimentos não traz resultado algum, traz confusão na mente das pessoas, né? Que está precisando da salvação. E até vemos aqui uma participação do nosso irmão José Carlos Tavares, ele mencionando aqui, dizendo: estamos vivendo muitos isso que falou agora mesmo no meio da igreja. Com certeza, Rapaz, pastor Jorge. É triste, evangelista Antônio, são as chamadas inovações que nós falamos no início da lição. São as inovações, então, quer dizer, estão inovando, estão modernizando, entendeu? E só que a palavra de Deus não precisa disso não, rapaz. A palavra de Deus não precisa disso. Então, olha só, cuidado, o autor aqui, evangelista Antônio, diz o seguinte, ó, cuidado. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. E o que nós não podemos jamais perder é a glória de Deus. Todo movimento feito sem o Espírito Santo, sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. Então, eu quero que você, estamos encerrando, e eu quero que você considere isso. Coloca isso na sua cabeça. Não esqueça isso que eu estou te falando. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimentando os pés, mas fica no mesmo lugar. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, nadar e morrer na areia. E o conselho é, mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força, glórias a Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, se mantermos firmes na presença do Senhor, certamente o triunfo é nosso através de Jesus. É aquela promessa lá do livro das Revelações, né? Pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechá-la tendo pouca força, né? Quer dizer, ninguém pode fechá-la tendo pouca força, guardaste a minha, tendo pouca força, ou seja, tendo pouca força essa situação, eu sou frágil, eu sou vulnerável, mas mesmo assim eu guardo a palavra do Senhor. Então ninguém, olha só, ninguém pode fechar essa porta que Deus abriu para nós, né? Quer dizer, essa é a maneira, evangelista Antônio, que
sem dúvida alguma, esse é o despertamento que Deus espera, que Ele espera para nós, que Ele propôs para nós, que nós possamos seguir essa rota, seguir esse rumo, e certamente nós seremos vitoriosos para a glória de Deus. Com certeza, pastor Jorge, e graças a Deus nós louvamos ao Senhor. Nós tiramos aqui o essencial dessa lição, né, pastor Jorge? É um assunto muito importantíssimo, né? E somos gratos a Deus por tudo, irmãos, por esta manhã nós tivemos um privilégio de estar com você. Quero dizer também que teve mais pergunta aqui, mas o tempo muitas das vezes não é muito viável, mas com tudo isso, mas agradecemos a sua participação e queremos convidar a você, né, para logo mais à noite, a partir das 19h30, onde estaremos aqui para mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. E como já foi falado, o pastor Elias Roberto tem um testemunho brilhante que Deus fez na vida dele, então contamos com você. Fique conosco hoje a partir das 19h30, e pastor Jorge também estará dando as considerações finais e fazendo a oração por todos nesta manhã. Pois bem, irmãos, como bem acentuou o evangelista Antônio, logo mais à noite estaremos aqui mais uma vez, ao vivo, transmitindo um culto de adoração a Deus. E quando na oportunidade o evangelista Antônio, o pastor Roberto, né, o pastor Roberto vai estar trazendo para todos vocês, contando a vitória que Deus tem dado a ele, a vitória que Deus deu a ele e a nós também, porque para nós é um motivo de muita alegria, de satisfação termos o pastor Roberto de novo aqui. Foi Deus que fez isso. A situação que ele passou, conforme ele vai descrever para vocês vão ver que verdadeiramente a vida do pastor Roberto hoje é um milagre. Não perca isso, não perca, para que você saiba realmente que milagres não aconteceu só lá no passado, milagres ainda acontecem. O Deus que operou milagres lá no passado ainda opera nos dias de hoje. Você vai ver isso quando o pastor Roberto vai entrar em detalhe e mostrar o que Deus fez na vida dele, correto? Não perca, nós estamos te aguardando. Vamos estar nesse instante orando a Deus para que Deus possa continuar nos abençoando. Curve a sua cabeça onde você estiver. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa grande oportunidade que tu nos concedeste. Senhor, abençoa, ó Deus, todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que ainda vão nos acompanhar através dessa transmissão, e não importando onde quer que eles estejam, Deus, que a tua misericórdia os alcance, aqui em qualquer dos quatro ventos da terra. Deus abençoa de uma forma completa. Pai Celestial, queremos também pedir, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre a vida desses irmãos que estão na técnica, cooperando conosco, Senhor, para que haja a possibilidade da transmissão desse estudo. Presbítero Rômulo, presbítero Anderson, o irmão Lucas, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Assim oramos a Ti, Senhor, abençoa o nosso culto à noite também, para que a Tua glória desça nesse lugar e nos lares, aonde as pessoas estiverem assistindo ao culto e dele participando. Deus, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.